Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui mais esse dia, nessa sexta-feira, para finalizarmos essa semana juntos e também meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa vamos concluir com vocês a leitura do profeta Daniel, com a leitura do último capítulo, Daniel, capítulo 12. Nós aprendemos bastante, revisamos e aprendemos vários conceitos novos nessa semana que se passou e nessa semana também. Vimos que Daniel foi um jovem levado entre os judeus para o exílio na Babilônia e ali, por sua fidelidade a Deus, pelas suas boas amizades e o compromisso de permanecer fiel, ele vai prosperar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores, em Provérbios 10, 22. E nós vemos isso na vida de Daniel, como um herói da fé. Ele prosperou durante décadas, enquanto Nabucodonosor reinou, depois seu filho Belsazar, depois o rei Dario, e no finalzinho, durante o reinado de Ciro, Daniel estava ainda ali como um sábio conselheiro, como um homem que interpretou sonhos, um homem que teve visões e revelações extraordinárias de Deus, mas sobretudo a sua vida nos prova que a fidelidade a Deus resulta em bênção para nós, para as nossas famílias. Hoje nós vamos concluir a leitura de Daniel 12. Daniel também é por muitos considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, mas nós não demos muita ênfase nos eventos futuros, porém na perseverança da fé, em meio às circunstâncias, às dificuldades que envolvem a vida de todos, inclusive aqueles que estão caminhando com Jesus. E hoje, novamente, Daniel vai ter uma visão do próprio Jesus, e ao questionar sobre eventos futuros, quando Daniel lhe pergunta quando isso tudo vai acontecer, qual vai ser o resultado, o Senhor Jesus deixa muito claro, não é para nós nos preocuparmos quando essas coisas vão acontecer, qual o resultado, mas que nós estejamos cuidando da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, dia após dia e momento a momento. Amém. E hoje também, para quem se uniu a nós ao jejum, é o dia de nós entregarmos o nosso jejum. Então, que Deus você tenha tido um tempo abençoado com Deus, amém, meditando mais na palavra de Deus e recebendo algo novo de Deus nesse tempo. E para você, quando nós colocamos os nossos desejos, nossas vontades, abrindo o nosso coração para receber de Deus, ainda que talvez você não tenha percebido claramente, tenha certeza que algo novo Deus está trazendo sobre a sua vida. Então, com gratidão, nós entregamos também essas 2 semanas de jejum. Sim. Então, vamos orar, pedir ao Senhor para abençoar esse tempo aqui, amém, devocional que nós vamos ter. Vamos orar conosco, entregando o nosso jejum também. Então, vamos orar. Convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado, Pai, por nos ensinar tanto através da tua palavra, através do livro de Daniel, tantos eventos, tantos momentos como nós passamos de perseguição por causa do teu nome, quantos momentos onde ele teve que permanecer firme nos propósitos, ainda que o mundo mostrava que era tudo diferente. E assim também acontece conosco, que decidimos servir ao Senhor, que decidimos continuar nos teus propósitos, nos teus caminhos. Então, Pai, fala conosco agora, finalizando esse livro, que com gratidão nós finalizamos mais um livro da Bíblia. Fala conosco e recebe também, Pai, todo esse tempo daqueles que ficaram em jejum, daqueles que buscaram mais a tua face, a tua revelação, a revelação de quem o Senhor é nas nossas vidas. Então, abençoa-nos nesse tempo devocional, que o Senhor continue se revelando a nós. Nós amém, queremos Pai, ouvir a tua voz. Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco, esse é um capítulo bem curtinho, Daniel 12. Diz que naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Aqui Daniel ainda está recebendo entendimento da revelação que ele teve. Primeiro ele viu o próprio Senhor Jesus, depois ele ouviu algumas coisas que aconteceriam no futuro, e diz inclusive que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Jesus falou sobre o princípio das dores e as dificuldades que aconteceriam no final dos tempos. A profecia é de que não vai aumentar a tranquilidade social em termos das nações, harmonia e tranquilidade, não é algo para nós esperarmos.
Mas Jesus disse de guerras e rumores de guerras, grandes terremotos, pragas que aconteceria, e isso seria o princípio das dores. As coisas se tornariam mais e mais difíceis no final dos tempos. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, ou seja, existe uma promessa de escape para o povo de Deus. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Jesus também falou sobre isso claramente nos evangelhos. Uns acordarão para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e repugnâncias eternas. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento. Esse verso me lembra de Provérbios 4,18, que diz que a vereda do justo é como o brilhar da luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Independente das circunstâncias, das trevas ao redor, o caminho do justo brilha cada dia mais e mais. Os sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado para buscar maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e ali adiante de mim havia 2 outros de pé, cada qual em uma margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, o que estava sobre as águas do rio. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpra estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo... E aqui o verso para mim, mais complicado desse capítulo, se não do livro todo, quando esse homem vestido de linho, que é o próprio Jesus, ele vai dizer, haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Esse é o sábio Daniel, já que um ancião cheio de sabedoria de Deus confessa, eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E nós destacamos o verso 9 como a principal lição desse capítulo e do livro de Daniel para nós. Ao perguntar, o próprio Daniel perguntando a Jesus, qual será, Senhor, o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse é um período de exatamente 3 anos e meio. Bem-aventurado aquele que esperar e alcançar, aí ele dá outro número, um pouco maior, 1335 dias. E ele conclui o livro dizendo, o próprio Senhor Jesus dizendo a Daniel, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Quantas palavras semelhantes a essa encontramos no Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas apostólicas, ao nos afirmar que no final dos tempos haveria dificuldades, mas aquele que perseverar até o fim receberá de graça a coroa da vida. Apocalipse 3:11, por exemplo. O livro de Apocalipse, também no capítulo 22, vai concluir com palavras semelhantes, dizendo que no final dos tempos, aqueles que são ímpios vão praticar mais impiedade, os que são sujos vão se sujar mais ainda, mas também diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, que creia mais no Senhor, que se torne mais e mais justo. Aquele que tem se purificado, que se purifique mais ainda. Amém. É claro, Jesus repete só nesse capítulo 2 vezes, quando se busca um entendimento, quando que essas coisas do fim vão acontecer, qual que vai ser o resultado disso tudo, qual que seria a linha teológica mais apropriada para eu acreditar, para eu escolher. Jesus deixa bem claro, siga o seu caminho.
dizendo o importante não é quando essas coisas vão acontecer ou quais serão os resultados dessas coisas, onde a igreja vai estar quando isso acontecer. O importante é que hoje, e momento a momento, o meu coração esteja voltado para o Senhor, os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Se nós estamos com Jesus, não importa se o barco está num mar de bonança ou se ele está em um mar turbulento, não importa as circunstâncias, não importam as trevas ao nosso redor, a promessa é de que nós seremos como essas estrelas, que quanto mais escuro ao redor, mais essas estrelas brilham e o nosso caminho vai brilhar mais e mais até ser um dia perfeito. Amém. Então esse é o entendimento que recebemos de Daniel, uma mensagem de fidelidade desde o princípio do seu livro, da sua juventude até o fim, quando Jesus reafirma para ele: continue seguindo o seu caminho, no final você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Amém. Então existe uma herança para o povo de Deus. Sim. Existe esse chamado de perseverarmos, de continuarmos firmes, mesmo em meio a dificuldades, ou talvez você possa estar vivendo em meio a pessoas ou a um ambiente que não é o que você gostaria no momento, mas saiba que Deus te faz prosperar aonde você está. Amém. Então que Deus abençoe, que no tempo certo Ele possa abrir novas oportunidades, portas para você e sua família, e que Ele é aquele que conduz os nossos caminhos, que endireita as nossas veredas e que disse que sempre estaria conosco. Então vamos orar com gratidão ao Senhor por mais esse livro, que tenha sido um livro onde trouxe sabedoria, discernimento, direção sobre as nossas vidas. Para nós foi uma leitura muito interessante, onde nós relembramos várias histórias, mas podemos estar vendo outros detalhes da palavra de Deus, outros princípios que Deus tem para nós. Além dessas histórias que nós contamos desde pequenininho para as crianças, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, mas nós temos visto que é muito mais do que isso. É a fidelidade diária, é o mover do Espírito através da vida de Daniel, é o Senhor se revelando a liderança, é o Senhor chamando a nós a termos respeito e honra aos líderes que Ele tem colocado, que Sim. Deus é aquele que coloca líderes e tira líderes. Então nós podemos estar aprendendo, revendo também vários princípios bíblicos durante essa leitura. Sim, foi realmente uma bênção para nós. Esperamos que para você também nós temos esse momento de meditação diária, focando em ler um trecho da Escritura Sagrada e orarmos pelas nossas famílias a cada manhã, de domingo a sexta. E você pode acessar os demais capítulos de Daniel, se você tem interesse, no nosso canal no YouTube, Família e Fé. Se inscreva também no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos que vêm, ou então através do podcast Família e Fé, que está disponível na plataforma digital da sua preferência, além das nossas redes sociais. Eu e a Rafa queremos concluir então orando por esse final de semana que está chegando, pela sua família, e já te convidamos para convidar outros e se preparar para acompanhar conosco a partir desse domingo que vem agora, domingo, dia 22 de setembro, vamos iniciar a leitura dos chamados profetas menores, a partir de Oséias, Amós, Joel. Vamos ler agora todos os profetas menores até concluirmos a leitura bíblica com vocês. São livros bem curtinhos, muitos deles vamos ler em uma semana, algumas semanas nós vamos ler 2, 3 livros, porque são realmente bem curtinhos, mas trazem muita revelação. Diferentes heróis da fé que tiveram revelações de Deus, mensagens proféticas que são realmente relevantes para as nossas vidas nesses dias de hoje. Então, continue acompanhando conosco, convide outros também para acompanhar. Nós vamos começar nesse domingo, 22 de setembro, com Oséias e passar por todos os chamados profetas menores, que também foram homens de Deus com grandes revelações, porém os seus escritos são muito mais curtos comparados com o que lemos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Amém. Vamos orar juntos então? Quer orar pra gente? Não, pode orar. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, por mais um livro que nós concluímos a leitura hoje, o livro do profeta Daniel. Obrigado pela lâmpada que a tua palavra é para os nossos pés, pela luz que traz para o nosso caminho em um mundo de escuridão e de maldades. Obrigado por tanta sabedoria, graça e encorajamento que recebemos da palavra do Senhor. Nós amamos a tua palavra, te agradecemos pelo privilégio do acesso que temos tanto às Escrituras Sagradas quanto às revelações, ao ensino do teu Espírito Santo. Obrigado porque nós não precisamos de outros para nos explicarem, porque a unção do Senhor
que é verdadeira e permanece em nós, nos ensina acerca de todas as coisas, à medida em que nós simplesmente nos aplicamos a ler a Tua palavra e recebemos do Senhor mesmo entendimento, revelação e forças para prosseguir, como nós lemos neste capítulo, o Senhor dizendo a Daniel, siga o seu caminho. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedimos em favor da sua família, oramos por paz, por sabedoria e direção, mas especialmente eu te peço forças renovadas, Pai, para prosseguirmos o nosso caminho, sem olharmos para as pessoas ao nosso redor, no sentido de buscar delas ajuda, sem olharmos para as circunstâncias que podem ser desesperadoras ou de grande crise, mas com os nossos olhos voltados para o Senhor. Porque os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Entregamos em Tuas mãos, Pai, nossa família, nosso futuro, tudo que toma o nosso nome, pedindo ao Senhor a graça para prosseguirmos o nosso caminho com o Senhor, dia após dia e momento a momento. Eu peço também, Pai, que o Senhor nos ajude a concluirmos as tarefas que temos ainda para essa semana, sanando todas as pendências, para desfrutarmos um final de semana de qualidade, bom descanso e paz com a nossa família. Receba a nossa gratidão, Pai. Venha aplicar essas palavras em nossas mentes e corações. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, à medida em que nós seguimos o nosso caminho com o Senhor. Oramos e Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana. Tenha um ótimo final de semana e nos vemos aqui no domingo para iniciarmos o livro de Oséias. Sim, venha conosco, convide outros também. Obrigado por compartilhar através de um link ou conversar com seus amigos sobre essa meditação diária, família e fé. Nós amamos vocês. Um abração.